Olá, caros estudantes, especialmente os candidatos ao Enem. Me chamo Gentil Teles e iniciaremos uma série de aulas de física, sendo essa sobre potência e outras duas seguintes sobre energia e trabalho. Já que esses três temas são bem frequentes nas últimas edições do mencionado exame, do Enem. Lembrando que priorizaremos os assuntos potência, energia e trabalho, que, embora relevantes, são pouquíssimos para quem pretende sucesso no exame, no Enem. Então, sugiro que estude, o quanto for possível, outros assuntos de física. Inclusive, tenho algumas já disponíveis no meu canal do YouTube. Reforçando que potência, energia e trabalho não devem ser estudados separadamente, são temas muito vinculados e que a compreensão e entendimento de um depende do outro. E as ilustrações dessa página, minha apresentação, são bem representativas de física, de natureza de modo geral e potência. Nessa tela apresentaremos um pouco da origem, do termo, da palavra física, e sua significação no contexto das leis que regem os fenômenos naturais, mas aqueles fenômenos naturais que podem ser provados através de observação, experimento, e que seja enquadrado, que seja relevante para a comunidade científica, para a humanidade e para a natureza de modo geral. Tem que satisfazer os esquemas lógicos, não pode ser qualquer observação, nem qualquer experimento aleatório. Bom, gente, nessa tela, nesse slide, apresentaremos as divisões da física, as divisões básicas, também chamadas de ramos, e em destaque mecânica, e ao lado o símbolo da engrenagem que representa bem essa vertente da física. Bom, também está em destaque porque nós iremos estudar nessa aula apenas alguns aspectos da mecânica, como já citamos, trabalho, potência e energia. Então, a segunda vertente aí é a termologia, que estuda os fenômenos de temperatura ondulatória, que estuda as ondas, ótica, que estuda a luz, relatividade, que estuda a energia elétrica e outras modalidades, E a física moderna, surgida no início do século passado, século XX, propiciando com a mecânica quântica e a teoria da relatividade e outras alterações no entendimento científico. A mecânica envolve e estuda diversos sub-ramos, como a cinemática, a dinâmica, a estática,
hidrostática, hidrodinâmica, aerostática e aerodinâmica. E descreve o movimento dos objetos macroscópicos, né, os objetos vistos a olho nu, objetos maiores, como um carro, o movimento de um carro e etc. A cinemática estuda os movimentos. A dinâmica estuda a causa dos movimentos e a estática estuda a ausência de movimento. Hidrostática e hidrodinâmica está relacionado com o estudo dos líquidos, né, e fluidos, assim como a aerostática. E a aerodinâmica estuda os objetos suspensos no ar. Essa ilustração de um robô é bem simbólica para a mecânica, né? E o surgimento da mecânica foi durante a Revolução Científica, quando a física se consolidou como ciência moderna, tendo nada mais e nada menos do que Galileu como referência, né? Como responsável pelo início da mecânica clássica. Como já falei antes, sugiro que priorize esses temas, né? Trabalho, energia e potência, pela sua frequência, né, nos últimos Enems, mas, se possível, estudar temas importantes também, como a dinâmica, impulso, quantidade de movimentos e outros. Também tem alguma exigência no Enem. E ressaltar que esses temas em destaque, né, trabalho, energia e potência, são intimamente relacionados. Não se estuda um sem compreender o outro. Então é interessante o estudo dos três aprofundadamente e simultaneamente. Com relação às questões do Enem, elas apresentam enunciados contextualizados e bem vinculados com elementos, né, com os fenômenos do nosso cotidiano. Você tendo algum conhecimento, é possível resolver questões somente com a leitura dos textos, que são bem generosos, e com a sua compreensão. Leu, compreendeu, geralmente pode se resolver a questão até com ausência de cálculo, né, sem apelar para as fórmulas. São questões bem interessantes, essas questões do Enem. Esse é o nosso tema principal, né, dessa aula, potência. Veja que surgiu aí uma ilustração de um carro, porque na verdade potência é a razão, né, entre a energia produzida, transferida ou transformada em um intervalo de tempo em que ocorreu essa transferência. Sua unidade de medida é o watts, né, simbolizado pelo W maiúsculo, e aí na tarjeta a sua fórmula, né, potência média, sendo a razão entre o trabalho e a variação do tempo. Potência, efetivamente, um exemplo seria eu tenho duas pilhas de caixa para ser transportada para um mesmo lugar, uma mesma distância, a pilha A e a pilha B. Então, para a pilha A, eu vou convidar uma pessoa para fazer esse transporte. E para B, eu vou pedir uma outra pessoa para fazer o transporte. Sendo que ambas as pilhas têm a mesma quantidade de caixa e a distância para a qual será transportada será a mesma. Então, potente será aquele que realizar o serviço, o trabalho, o transporte na menor quantidade de tempo. Foi compreendido?
Nesta tela, um exemplo, um exercício bem básico, né? Onde se indaga pela potência média quando uma força de 12 N aplicada horizontalmente, né? Um percurso de 30 metros e o tempo 10 segundos. Ok? Bom, aí a forma da potência, né? Que é potência média força, produto da força pela variação do espaço percorrido, né? O deslocamento, dividido pelo tempo. Substitui F por 12, né? 12 N, substitui a variação do espaço, que a variação é espaço final menos o inicial. Mas aí já foi dado o espaço calculado, foi calculada a variação. Substituindo o ΔS por 30 e o ΔT por 10. Ok? Aí nós temos o resultado. Certo? Conforme já mencionei, né, tenho aí uma sugestão de leitura com os temas e os links do meu canal do YouTube, né? Quem quiser acessar uma videoaula de astronomia, né? O seu link é ao lado direito, outra de comunicação, outra sobre o consumo de energia, outra sobre imagens e outra sobre energia. E finalmente desejo sucesso, né? Espero ter contribuído e sugiro que pratique bastante exercícios, né? O segredo, né, é exercitar. Principalmente os exercícios com base nas últimas edições do Enem. Ok? Felicidade, sucesso, abraços.